Fala galera! Hoje vamos para a nossa segunda aula, tratando da legislação institucional para o MPU, especificamente da Lei Complementar número 75 de 1993. Nós paramos no artigo 8º e hoje vamos começar aqui do artigo 9º. Capítulo 3, do controle externo da atividade policial. O Ministério Público da União exercerá o controle externo da atividade policial por meio de medidas judiciais e extrajudiciais, podendo ter livre ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais, ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade de fim policial, representar a autoridade competente pela adoção de providências para sanar a omissão indevida ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder, requisitar a autoridade competente para instalação de inquérito policial sobre a omissão ou fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial e promover a ação penal no abuso do poder. No abuso de poder. Galera, esse artigo aqui, ele é muito importante, principalmente para você que fará para policial do MPU. Eu acho que esse artigo aqui é bem importante, o artigo 9º, tanto é que eu soltei aí uma postagem tanto no Instagram quanto na nossa aba da comunidade, falando deste artigo aqui. Artigo 10. A prisão de qualquer pessoa, por parte de autoridade federal ou do Distrito Federal e territórios, deverá ser comunicada imediatamente ao Ministério Público competente, com indicação do lugar onde se encontra o preso e cópia dos documentos comprobatórios da legalidade da prisão. Outro artigo bacana, porque as bancas adoram trocar esse prazo aqui, ó. Deverá ser comunicado imediatamente ao Ministério Público a prisão, tá? Então, eles colocam aqui, ao invés de imediatamente, em 24 horas, em 48 horas, em 72 horas. É muito comum as bancas colocarem isso aqui e todas as outras estão incorretas. Tem que ser comunicada imediatamente, tá? Isso aqui é letra da lei. E outra coisa aqui, tá? Aqui não tá falando prisão em flagrante. Vamos ler de novo aqui, ó. A prisão de qualquer pessoa por parte de autoridade federal ou do Distrito Federal e Território deverá ser comunicada imediatamente ao Ministério Público competente com indicação do lugar onde se encontra o preso e cópia dos documentos comprobatórios da legalidade da prisão. Não tá prisão em flagrante, tá? Aqui no artigo 10. Capítulo 4, da defesa dos direitos constitucionais. Artigo 11. A defesa dos direitos constitucionais do cidadão visa a garantia do seu efetivo respeito pelos poderes públicos e pelos prestadores de serviços de relevância pública. O procurador dos direitos do cidadão agirá de ofício ou mediante representação, notificando a autoridade questionada para que preste informação no prazo que assinar. Recebidas ou não as informações e instruído o caso, se o procurador dos direitos do cidadão concluir que os direitos constitucionais foram ou estão sendo desrespeitados, deverá notificar o responsável para que tome as providências necessárias a prevenir a repetição ou que determine a cessação do desrespeito verificado. Não atendida no prazo devido, lembrando que esse prazo aqui é o prazo que o procurador dos direitos do cidadão ele vai solicitar ali, ele vai estabelecer esse prazo, a lei não traz esse prazo, tá? Não atendido no prazo devido à notificação prevista na artigo anterior, a Procuradoria dos Direitos do Cidadão representará ao poder ou autoridade competente para promover a responsabilidade pela ação ou omissão inconstitucionais. Então aqui, nesse capítulo, nós vemos essa figura aqui, que é o Procurador dos Direitos do Cidadão, tá? Não atendida no prazo devido, aqui a gente já leu, né? Artigo 15. É vedado aos órgãos de defesa dos direitos constitucionais do cidadão promover em juízo a defesa de direitos individuais lesados. Então, ó, se perguntar se é defeso, você sabe o que significa o que é defeso? Às vezes as bancas gostam de fazer isso, é mais o CESP, né? É defeso. Se perguntar assim, é defesa aos órgãos de defesa dos direitos constitucionais do cidadão promover em juízo a defesa de direitos individuais lesados? Então, você vai falar que é verdade, que esse item está correto, tá? Esse é o item correto. Porque é vedado é sinônimo de defesa. Estou trazendo só uma curiosidade aqui que eu já vi em prova do Sebrasp, né? Eu não lembro de ter visto isso, tá? Parágrafo 1º. Quando a legitimidade para a ação decorrente da inobservância da Constituição Federal, verificada pela Procuradoria, couber a outro órgão do Ministério Público, os elementos da informação ser-lhe-ão remetidos. Sempre que o titular
do direito do lesado não puder constituir advogado e a ação cabível não incumbir ao Ministério Público, o caso com os elementos escolhidos será encaminhado à Defensoria Pública competente. A lei regulará os procedimentos da atuação do Ministério Público na defesa dos direitos constitucionais do cidadão. Das garantias e das prerrogativas. Capítulo 5, artigo 17. Galera, é o seguinte, a partir daqui começa a falar-se muito dos membros do Ministério Público, tá? Dos ditos procuradores, né, do Ministério Público Federal, aí do MPU. Essa parte, eu acho que talvez não seja tão importante assim, tá? Ela pode ser mais importante para os analistas da área de direito, para policial eu acho que não tenha tanta importância, mas por segurança nós vamos passar por ela também, tá? Mas eu acho que nessas partes que dizem que trazem sobre as prerrogativas aí dos membros do Ministério Público, eu acho menos provável que eles cobrem pra gente aí, principalmente para o policial, tá? Mas vamos seguindo. Artigo 17. Os membros do Ministério Público da União gozam das seguintes garantias: vitaliciedade após 2 anos de efetivo exercício, não podendo perder o cargo, senão por sentença judicial transitada em julgado. Ou seja, após 2 anos de exercício, o procurador tem direito à vitaliciedade. O cargo aí será em tese para o resto da vida. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do Conselho Superior, por voto de 2/3 de seus membros, assegurada ampla defesa. Isso aqui, entre esses artigos aqui, essas partes da lei que, entre aspas, tem um interesse um pouco menor pra gente, essa aqui é uma parte dessa parte ela é uma das mais importantes, né, porque a inamovibilidade ela tem essa exceção, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do Conselho Superior, é o Conselho Superior do Ministério Público, por voto de 2/3 dos seus membros, não é metade, é voto de 2/3. O inciso 3 que foi vetado. Artigo 18. São prerrogativas dos membros do Ministério Público da União. Aí, prerrogativas institucionais. Inciso 1 aqui. A linha A. Sentar-se no mesmo plano imediatamente à direita dos juízes singulares ou presidente dos órgãos judiciários perante os quais oficiem. B. Usar vestes talares. C. Ter ingresso e trânsitos livres em razão de serviço em qualquer recinto público ou privado, respeitada a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. D. A prioridade em qualquer serviço de transporte ou comunicação público ou privado do território nacional quando em serviço de caráter urgente. E. O porte de arma independentemente de autorização. F. Carteira de identidade especial, de acordo com o modelo aprovado pelo Procurador-Geral da República e por ele expedida, nela se consignando as prerrogativas constantes do inciso 1, alíneas C, D e E, do inciso 2, alíneas D, E e F deste artigo. 2. Prerrogativas aqui processuais. A linha A. Do Procurador-Geral da República ser processado e julgado nos crimes comuns pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Tá, pronto, aqui, ó. Por isso que é importante essa aula aqui, mesmo que seja a leitura da lei, explicar para você, porque isso aqui confunde. Garantias processuais, aqui, esse capítulo a gente está tratando das garantias e das prerrogativas dos membros do Ministério Público. Aí aqui no inciso 2, estamos falando das garantias e prerrogativas processuais. Aí aqui, especificamente, é do Procurador-Geral da República, esse item A aqui, tá? A linha A aqui. Do Procurador-Geral da República, ele tem a prerrogativa de ser processado e julgado nos crimes comuns pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Senado Federal nos crimes de responsabilidade, tá? B. Agora é do membro do Ministério Público da União que oficie perante tribunais. Ser processado e julgado nos crimes comuns e de responsabilidade pelo Superior Tribunal de Justiça. Temos agora a linha C. Do membro do Ministério Público da União que oficie perante juízes de primeira instância. Ser processado e julgado nos crimes comuns de responsabilidade pelos tribunais regionais federais, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Vamos para a linha D. Ser preso ou detido somente por ordem escrita do tribunal competente ou em razão de flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade fará imediatamente comunicação àquele tribunal e ao Procurador-Geral da República sob pena de responsabilidade. E. Se recolhido à prisão especial ou assado especial de Estado-Maior, com direito à privacidade e à disposição do tribunal competente para o julgamento,
quando sujeito à prisão antes da decisão final, e a dependência separada no estabelecimento em que tiver que ser cumprida a pena. F. Não ser indicado indiciado em inquérito policial, observado o disposto no parágrafo único deste artigo. Vamos ver o que diz o parágrafo único aí. Ser ouvido com testemunhas em dia, hora e local previamente ajustados com o magistrado ou autoridade competente. H. Receber intimação pessoalmente nos autos em qualquer processo e grau de jurisdição nos feitos em que tiver que oficiar. Parágrafo único. Quando no curso de investigação houver indícios de prática de infração penal por meio do Ministério Público da União, a autoridade policial, civil ou militar remeterá imediatamente os autos ao Procurador-Geral da República, que designará membro do Ministério Público para procedimento da apuração do fato. O que isso quer dizer? Digamos que tem um delegado da Polícia Federal que está, ele está presidindo aí um inquérito, está fazendo uma investigação, certo? E de repente ele viu que há indícios de prática de infração por membro do Ministério Público da União. O que é que ele tem que fazer? Ele vai ter que remeter imediatamente os autos daquela investigação, daquele inquérito, ao Procurador-Geral da República, que designará membro do Ministério Público para o prosseguimento da apuração do fato. Aliás, aqui vamos falar de investigação, mas inquérito vai caber também. Vamos falar de investigação de um modo geral, tá? Então, é isso que o parágrafo único está dizendo. Artigo 19. O Procurador-Geral da República terá as mesmas honras e tratamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal e dos demais membros da instituição, as que forem reservadas aos magistrados perante os quais oficie. Artigo 20. Os órgãos do Ministério Público da União terão presença e palavra asseguradas em todas as sessões dos colegiados em que oficiem. Artigo 21. As garantias e prerrogativas dos membros do Ministério Público da União serão inerentes ao exercício de suas funções e irrenunciáveis, ou seja, isso daqui é inerente à função, não é designada a pessoa que está ali, mas a autoridade que ela está representando o Ministério Público, e elas são irrenunciáveis, tá? Ele não pode abrir mão disso aqui. Parágrafo único. As garantias e prerrogativas previstas nesta lei complementar não excluem as que sejam estabelecidas em outras leis. Capítulo 6. Da autonomia do Ministério Público. Artigo 22. Ao Ministério Público da União é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira. Isso aqui é importante, tá? Voltamos à parte dos artigos importantes. O Ministério Público, ele tem autonomia funcional, administrativa e financeira. O que eu já vi banca fazendo é dizendo que o Ministério Público ele tem soberania. Aí tá errado. Ele tem autonomia. E essa autonomia é funcional, administrativa e financeira. Se colocar política aqui no meio, tá errado, tá? São só essas três. Inciso 1. Propor ao Poder Legislativo, cabendo-lhe, né? Falei aqui das autonomias funcional, administrativa e financeira, e cabe ao Ministério Público. Inciso 1. Propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, bem como a fixação dos vencimentos de seus membros e servidores. Quando fala propor, é que o início ali do processo legislativo das leis inerentes à criação e extinção de cargos e serviços auxiliares, bem como a fixação de vencimentos dos membros e servidores, cabe ao próprio Ministério Público da União. É o início do trabalho legislativo, tá? Prover os cargos de suas carreiras e dos serviços auxiliares. 3. Organizar os serviços auxiliares. E 4. Praticar atos próprios de gestão. Artigo 23. O Ministério Público da União elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, existe a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, certo? E ela vai estabelecer as diretrizes para todos os poderes e instituições fazerem ali os seus orçamentos. O Ministério Público da União, ele não faz parte nem do Legislativo, nem do Executivo e nem do Judiciário, tá? O nome dele é Ministério, mas ele não faz parte do Executivo, tá? Ele é um órgão ali mais de assessoramento do Judiciário, digamos assim, sabe? Ele é um órgão bem sui generis. É como se, entre aspas, fosse um quarto poder ali, tá? Então,
ele elaborará a sua proposta orçamentária dentro daquilo que a LDO propor, tá? Então ele tem essa independência que vem aqui da independência, independência não, tá? Eu já ia falando besteira, independência não, autonomia financeira. Parágrafo 1º. Os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias compreendidos dos créditos suplementares e especiais ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês. Parágrafo 2º. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Ministério Público da União será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, segundo o disposto no título 4, capítulo 1, seção 9 da Constituição Federal e por sistema próprio de controle interno. Parágrafo 3º. As contas referentes ao exercício anterior serão prestadas anualmente dentro de 60 dias da abertura da sessão legislativa do Congresso Nacional. Ou seja, ele tem essa autonomia, mas também essa autonomia traz responsabilidades, tá? Então ele tem que prestar contas aí em uma sessão, prestar contas anualmente dos gastos aí até dentro de 60 dias da abertura aí da sessão legislativa do Congresso Nacional. Capítulo 7 da estrutura, artigo 24. O Ministério Público da União compreende 1. O Ministério Público Federal, 2. O Ministério Público do Trabalho, 3. O Ministério Público Militar e 4. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Esse artigo 24 aqui você vai decorar, eu vou ler de novo. O Ministério Público da União compreende o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ou seja, o MPDFT faz parte do Ministério Público da União. Aí você pode pensar, e o dos estados? Também faz parte do Ministério Público da União? Não, tá? Não faz parte do Ministério Público da União, só o do Distrito Federal, tá bom? Os Ministérios Públicos dos estados são estaduais, tá? Parágrafo único. A estrutura básica do Ministério Público da União será organizada por regulamento, nos termos da lei. Capítulo 8 do Procurador-Geral da República. Artigo 25. O Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público da União, nomeado pelo Presidente da República dentro de integrantes da carreira, maiores de 35 anos, permitida a recondução precedida de nova decisão do Senado Federal. Então é o seguinte, quem escolhe o PGR é o Presidente da República. O PGR ele é o chefe do Ministério Público da União. Ele é escolhido dentre integrantes da própria carreira do Ministério Público da União. Eles devem ser maiores de 35 anos, mais de 35 anos de idade, e é permitida a recondução, tá, ao cargo, que ela é precedida, ou seja, a recondução é precedida de nova decisão do Senado Federal, ou seja, tem que passar por nova sabatina no Senado Federal para saber se ele pode ser reconduzido. Parágrafo único. A exoneração de ofício do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal em votação secreta. Logo, o que está dizendo aqui? O presidente escolheu ali o Procurador-Geral da República, ele submeteu o nome ali ao Senado Federal, o Senado aprovou, beleza. Digamos que 1 ano e 3 meses depois, o Presidente da República fala assim, eu vou exonerar o Procurador-Geral da República, eu vou colocar outra pessoa no lugar dele. O que acontece? O Senado tem que autorizar, por maioria absoluta, em votação secreta, que a exoneração seja feita, tá bom? Então o Senado ele não será consultado. Na realidade, o presidente vai pedir autorização para que essa exoneração ocorra, tá? Artigo 26. São atribuições do Procurador-Geral da República, como chefe do Ministério Público da União. Isso daqui é um artigozinho importante também. Representar a instituição, propor ao Poder Legislativo os projetos de lei sobre o Ministério Público da União, apresentar as propostas de orçamento do Ministério Público da União, compatibilizando os anteprojetos dos diferentes ramos da instituição na forma da lei de diretrizes orçamentárias. Ou seja, nós vimos lá os integrantes, né, do Ministério Público da União, Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, MPDFT. Cada uma daquelas instituições, ela vai fazer um anteprojeto, vai mandar para o Procurador-Geral aí, ele vai reunir tudo e vai fazer o orçamento aí, tudo conforme a lei de diretrizes orçamentárias para enviar ao Congresso Nacional aí, tá? 4. Nomear e dar posse ao vice-procurador
Procurador-Geral da República, ao Procurador-Geral do Trabalho, ao Procurador-Geral da Justiça Militar, bem como dar posse ao Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e Territórios. Inclusive, tem uma jurisprudência recente sobre essa questão aqui do Procurador-Geral do Distrito Federal e Territórios. Foi decidido, agora eu não lembro se é do STJ ou do STF, que no no o Procurador-Geral, bem como dar posse ao Procurador-Geral do Distrito Federal e Territorial, ó, tá vendo aqui que é dar posse. O que que acontece? Ele nomeia o Vice-Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral do Trabalho e o Procurador-Geral da Justiça Militar. Isso daqui ele nomeia e dá posse. Aqui vocês podem ver que o Procurador-Geral do Ministério do Distrito Federal e Territórios, ele só dá posse. Quem nomeia, quem escolhe é o Presidente da República, tá? Aqui, ó, aqui embaixo tá falando, falei antes. Encaminhar ao Presidente da República a lista tríplice para nomeação do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e Território. Então ele envia a lista tríplice, o Presidente da República escolhe e ele faz a posse dele, ele dá posse dele. Essa jurisprudência estava questionando que é o seguinte: nos estados quem escolhe é o governador. E eu acho que o DF deve ter questionado falando: aqui quem deveria escolher era o governador. E o Tribunal Superior, não sei se foi o STJ, se foi o STF aí, falou que não, não, não. Quem escolhe é o Presidente da República, porque o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios faz parte do Ministério Público da União, logo é uma instituição federal que o governador não tem ingerência sobre ela. Então, basicamente isso aí, tá? Essa jurisprudência traz. Eu acho que ela pode vir na prova, inclusive ligado aqui com a legislação institucional, principalmente essa parte que nós estamos conversando. 6. Encaminhar aos respectivos presidentes as listas sextuplas para a composição dos tribunais regionais federais, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas por que está misturando Ministério Público com o Judiciário se o Ministério Público não faz parte do Judiciário? É o seguinte, a Constituição diz que ela traz que algumas vagas em alguns tribunais, tá, elas devem ser reservadas a membros, principalmente tribunais aí, da União aí, federais, elas devem ser reservadas a membros do Ministério Público da União. Se eu não me engano, eles chamam isso até de sexto constitucional. Então, cabe ao Procurador-Geral da República encaminhar aos respectivos presidentes, tá, desses tribunais, as listas sextuplas para a composição dos tribunais regionais federais, dos TRFs, tá, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, TJDFT, que também faz parte do Distrito Federal, do STJ e do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho, tá? Então, 1/6 dessas vagas devem ser preenchidas por membros dos Ministérios Públicos. 7. Dirimir conflitos de atribuição entre integrantes de ramos diferentes do Ministério Público da União. Então, aqui é bem mais simples, né? Na justiça aí, a gente vê aquelas causas de quando é conflito, quem decide quando é conflito, aí tem conflito que o STJ vai decidir, tem conflito que é o STF, é uma bagunça, né? Aqui não. Se tiver conflito de atribuição entre integrantes de ramos diferentes do Ministério Público, quem decide é o Procurador-Geral da República. 8. Praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal. 9. Prover e desprover os cargos das carreiras do Ministério Público da União e de seus serviços auxiliares. 10. Arbitrar o valor das vantagens devidas aos membros do Ministério Público da União, nos casos previstos nessa lei complementar. 11. Fixar o valor das bolsas devidas aos estagiários. 12. Exercer outras atribuições previstas em lei. E 13. Exercer o poder regulamentar no âmbito do Ministério Público da União, ressalvadas as competências estabelecidas nesta lei complementar para outros órgãos nela instituídos. Parágrafo 1º. O Procurador-Geral da República poderá delegar aos Procuradores Gerais as atribuições previstas nos incisos 7 e 8 deste artigo. Quais são os incisos 7 e 8? Dirimir conflitos de atribuições entre integrantes de ramos diferentes do Ministério Público da União e praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal, tá?
parágrafo 2º. A delegação também poderá ser feita ao diretor-geral da Secretaria do Ministério Público da União para a prática de atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal. Esses apenas em relação aos servidores de serviços auxiliares. Então, esse parágrafo 2 não entram os membros, entram os servidores e serviços auxiliares. Artigo 27. O Procurador-Geral da República designará, dentre os integrantes da carreira, maiores de 35 anos, o Vice-Procurador-Geral da República que o substituirá em seus impedimentos. No caso de vacância, exercerá o cargo o vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público até o provimento definitivo do cargo, ou seja, o PGR escolhe o vice-PGR. Ficou vago o cargo do vice-PGR, quem vai exercer essa função de forma temporária é o vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal, até o provimento definitivo aí do novo vice-procurador-geral da República. Capítulo 9. Do Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União. Artigo 28. O Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União, sob a presidência do Procurador-Geral da República, será integrado pelo Vice-Procurador-Geral da República, pelo Procurador-Geral do Trabalho, pelo Procurador-Geral de Justiça Militar e pelo Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Artigo 29. As reuniões do Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União serão convocadas pelo Procurador-Geral da República, podendo solicitá-las qualquer de seus membros. Então, é o seguinte, quem convoca a reunião é o PGR, mas qualquer um pode solicitar. Qual a diferença de solicitar para convocar? O membro do conselho, do Conselho de Assessoramento, ele vai falar para o PGR, eu queria solicitar uma reunião. Aí o PGR falou, beleza, eu vou convocar a reunião que você solicitou. É assim que funciona, tá? Essa é a diferença de solicitar para convocar. Artigo 30. O Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União deverá opinar sobre as matérias de interesse geral da instituição, e em especial sobre 1. Projetos de lei de interesse comum do Ministério Público da União, neles incluídos a. Aos que visem a alterar normas gerais da Lei Orgânica do Ministério Público da União. B. A proposta de orçamento do Ministério Público da União. C. Os que proponham a fixação dos vencimentos nas carreiras e nos serviços auxiliares. 2. A organização e funcionamento da Diretoria-Geral e do Serviço de Secretaria do Ministério Público da União. Artigo 31. O Conselho de Assessoramento Superior poderá propor aos Conselhos Superiores dos diferentes ramos do Ministério Público da União medidas para uniformizar os atos decorrentes de seu poder normativo. Capítulo 10. Das carreiras. As carreiras dos diferentes ramos do Ministério Público da União são independentes entre si, tendo cada uma delas organização própria na forma desta lei complementar. As funções do Ministério Público da União só podem ser exercidas por integrantes da respectiva carreira, que deverão residir onde estiverem lotados. A lei estabelecerá o número de cargos das carreiras do Ministério Público da União e os ofícios em que serão exercidas suas funções. Capítulo 11. Dos Serviços Auxiliares. A Secretaria do Ministério Público da União é dirigida pelo seu diretor-geral de livre escolha do Procurador-Geral da República e demissível adjunto, incumbindo-lhe os serviços auxiliares de apoio técnico e administrativo da instituição. O que é demissível adjunto? É demissível quando ele quiser. Ele troca quando ele quiser, basicamente. Artigo 36. O pessoal dos serviços auxiliares será organizado em quadro próprio de carreira, sob regime estatutário, para apoio técnico administrativo adequado às atividades específicas da instituição. Ou seja, isso aqui você está lá. Vou ler de novo. O pessoal de serviços auxiliares será organizado em quadro próprio de carreira, sob regime estatutário, se são estatutários, para apoio técnico administrativo adequado às atividades específicas da instituição. Título 2. Dos ramos do Ministério Público da União. Capítulo 1. Do Ministério Público Federal. Seção 1. Da competência dos órgãos e da carreira. O Ministério Público Federal exercerá suas funções 1. Nas causas de competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais e dos Tribunais e Juízes Eleitorais. 2. Nas causas de competência de quaisquer juízes e tribunais para a defesa de direitos e interesses dos índios e das populações indígenas, do meio ambiente, de bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico,
integrantes do patrimônio nacional. 3 foi vetado e temos o parágrafo único. O Ministério Público Federal será parte legítima para interpor recurso extraordinário das decisões da Justiça dos Estados nas representações de inconstitucionalidade. Artigo 38. São funções institucionais do Ministério Público Federal as previstas nos capítulos 1, 2, 3 e 4 do título 1, incumbindo-lhe especialmente: 1. Instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos. 2. Requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, podendo acompanhá-lo e apresentar provas. 3. Requisitar a autoridade competente a instauração de procedimentos administrativos ressalvados de natureza disciplinar, podendo acompanhá-los e produzir provas. 4. Exercer o controle externo das atividades das polícias federais, na forma no artigo 9º. Lembra do artigo 9º ali, que nós começamos a nossa aula, questão do controle aí? Quem vai exercer o controle externo das atividades das polícias federais, PRF e PF, será o Ministério Público Federal. 5. Participar dos conselhos penitenciários. 6. Integrar os órgãos colegiados previstos no parágrafo 2º do artigo 6º, quando componentes da estrutura administrativa da União. 7. Fiscalizar a execução da pena nos processos de competência da Justiça Federal e da Justiça Eleitoral. Artigo 39. Cabe ao Ministério Público Federal exercer a defesa dos direitos constitucionais do cidadão, sempre se cuidar de garantir-lhes o respeito pelos poderes públicos federais, pelos órgãos da administração pública federal direta ou indireta, pelos concessionários e permissionários do Serviço Público Federal, por entidades que exerçam outra função delegada da União. Artigo 40. O Procurador-Geral da República designará, dentre os subprocuradores-gerais da República e mediante prévia aprovação do nome pelo Conselho Superior, o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, para exercer as funções do ofício pelo prazo de 2 anos, permitindo a recondução precedida de nova decisão do Conselho Superior. Parágrafo 1º. Sempre que possível, o procurador não acumulará o exercício de suas funções com outras do Ministério Público Federal. Parágrafo 2º. O procurador somente será dispensado antes do termo de sua investidura por iniciativa do Procurador-Geral da República, anuindo a maioria absoluta do Conselho Superior. Então, isso aqui é bem parecido com a questão aí da exoneração do Procurador-Geral da República por parte do Presidente da República. Aqui, tá? O Procurador-Geral ele escolhe o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, tá? E antes do término de sua investidura, não, peraí. Meu Deus, do Conselho Superior. Aqui. Então, ele só pode ser dispensado antes do termo de sua investidura, por iniciativa do Procurador-Geral da República, quando tem anuência da maioria absoluta do Conselho Superior. Lá, para o PGR ser exonerado pelo Presidente da República, são 2/3 do Senado. Aqui é a maioria absoluta do Conselho Superior. Aqui é antes do termo de sua investidura, tá? Artigo 41. Em cada estado e no Distrito Federal será designado, na forma do artigo 49, 3. Órgão do Ministério Público Federal para exercer as funções do ofício de Procurador Regional dos Direitos do Cidadão. Então, é uma figura diferente. A gente tem um Procurador Federal dos Direitos do Cidadão e temos a figura do Procurador Regional dos Direitos do Cidadão. Parágrafo único. O Procurador Federal dos Direitos do Cidadão expedirá instruções para o exercício das funções dos ofícios do Procurador dos Direitos do Cidadão, respeitado o princípio da independência funcional. Artigo 42. A execução da medida prevista no artigo 14 incumbe ao Procurador Federal dos Direitos do Cidadão. Artigo 43. São órgãos do Ministério Público Federal: 1. O Procurador-Geral da República. 2. O Colégio de Procuradores da República. 3. O Conselho Superior do Ministério Público Federal. 4. As Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 5. A Corregedoria do Ministério Público Federal. 6. Os Subprocuradores-Gerais da República. 7. Os Procuradores Regionais da República. 8. Os Procuradores da República. Parágrafo único. As câmaras de coordenação e revisão poderão funcionar isoladas ou reunidas, integrando o Conselho Institucional, conforme dispuser o seu regimento. Artigo 44.
A carreira do Ministério Público Federal é constituída pelos cargos de Subprocurador-Geral da República, Procurador Regional da República e Procurador da República. Parágrafo único. O cargo inicial da carreira é o de Procurador da República e o do último nível, o de Subprocurador-Geral da República. Então, galera, chegamos ao final aqui da segunda aula. Eu quero agradecer vocês por estar acompanhando aqui o canal, tá? Se você gostou da aula, deixe seu like, comente aí o que você achou, pode postar se você tiver dúvida ou algo do gênero também, que a gente vai procurar responder. E peço para você compartilhar essa aula com outras pessoas para que mais colegas tenham acesso a esse conhecimento aí difundido de forma gratuita. PDF da aula disponível para membros. Membros terão acesso a essa aula de forma mais rápida, tá? Ser disponibilizada para membros de forma mais rápida. E o PDF desta aula vai ficar disponibilizado para membros. Quero lembrar a vocês que tem um super PDF aí com toda essa legislação, toda bem formatadinha, com planejamento para você ler toda a legislação em 14 dias, além de 170 questões referente a toda a legislação institucional, no formato da FGV, com correção das questões e comentários de cada questão. E de bônus você leva as questões em formato de flashcards, 170 flashcards, para você poder revisar, estudar quando você quiser, para gabaritar a matéria de legislação institucional. Galera, recados dados, é isso aí, bom estudo, valeu e até mais para vocês.